Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O município de Serra Negra do Norte, por meio da Secretaria de Finanças e Tributação, iniciou nesta segunda-feira o pagamento dos servidores municipais, ativos, passivos e pensionistas referente a junho de 2025. A folha de pagamento corresponde a uma cifra de R$ 1.189.397,77. Com a folha do pagamento creditado nas contas dos servidores públicos, o município está impulsionando na economia local mais de R$ 1 milhão neste período junino, quando na realidade o comércio é aquecido por ocasião das tradicionais festas juninas, movimentando a cultura deste município. O Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, realizou sexta-feira passada a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, que teve como temática os 20 anos do SUAS, tendo como referência construção, proteção social e resistência. Estiveram participando do evento representantes do Conselho Tutelar, representantes dos poderes executivo e legislativo, do CRAS, Centro de Referência Assistência Social, do Grupo de Idosos Ativa Idade, entre outras instituições da sociedade civil organizada. Após a conclusão dos trabalhos da Conferência Municipal, o assessor técnico do SUAS, Danilo Bezerra, ele faz assim uma avaliação da importância deste evento, o que aconteceu aqui em nossa cidade. Eu acho que é um trabalho, embora seja pequeno, é algo significante, né? Um momento que nós temos a voz, né, de tentar reivindicar alguma coisa, reivindicar melhorias para a política de assistência social e tentar fazer uma avaliação desses 20 anos, do que se aconteceu já na assistência social, a evolução ou o que houve de negativo nesses últimos 20 anos, tanto no cenário municipal, mas também a nível estadual e a nível nacional. Qual a importância desse evento para o município? Eu creio que o evento é a possibilidade da gente ter um momento de análise, de avaliação, né, de tudo que já foi feito, do que ainda precisa ser feito, de uma forma bem paciente e com responsabilidade, tentar traçar os caminhos da política de assistência social para os próximos anos. Recursos do governo federal destinados ao município de Serra Negra do Norte, esses recursos são insuficientes para manter a execução dos trabalhos aqui no SUAS do município? Sempre se fala em impacto federativo, e o que a gente vê é que não há equidade, né, nessa questão de cofinanciamento. Para a gente ter uma ideia, hoje o custo da política de assistência social aqui em Serra Negra do Norte gira em torno de 180 a 200 mil reais por mês. E o governo federal não chega com 40 mil, ou seja, é menos de 20% o cofinanciamento federal. E o estadual nem se fala, é algo irrisório, menos de 2 mil reais por mês é o que o estado passa para o município. Então, o pacto federativo, quando a gente discute a corresponsabilidade na distribuição das receitas de impostos, fica majoritariamente para a União, mas quando vai ver despesa e quem participa na manutenção de política pública acaba sofrendo sempre, e quem sofre sempre é o município. Nesse caso, o município tem que fazer um rodízio dos investimentos para poder manter a execução dos trabalhos. O que a gente chama de jogo de cintura, né? Na verdade, o município ele vive elegendo prioridades, vive tendo que apagar um incêndio, depois aparece outro, né? Fica ali naquele jogo de cintura, buscando emendas parlamentares. Hoje as emendas, elas é o que basicamente sustentam, é por isso que os prefeitos acreditam muito tempo aí para Brasília, buscar emendas, porque os recursos ordinários que deveriam vir, que deveriam chegar nos municípios para a política de assistência social, continuam sendo irrelevantes. Danilo, foi definido e homologado os nomes dos delegados a nível estadual? Isso. Aí, hoje no município aqui foram eleitos 4 delegados, né, que vão representar o município e reforçar os anseios do município lá em âmbito estadual. É importante que essas pessoas que vão participar da conferência estadual sejam pessoas aguerridas e quando chegar lá na conferência estadual possam realmente
defender, né, os anseios que foram destacados aqui na Conferência em âmbito municipal. Queria agradecer. Se você tiver alguma coisa a acrescentar com esse momento aqui tão especial, fique à vontade. Não, é só isso mesmo. Acho que o momento é mais de uma vez de reivindicar a participação da população. Às vezes tem gente que não vem para um momento desse achando que não sabe de nada, mas quando chega aqui acaba entendendo de muita coisa. Então, acho que nós não podemos nos desvencilhar desses momentos. Tudo que tem relacionado, que vai afetar a população, é muito importante que todo mundo participe, não só quem trabalha na prefeitura. Todo mundo precisa participar desses momentos. Durante a Conferência Municipal de Assistência Social, foi escolhido e definido os nomes dos delegados que irão participar da Conferência Estadual em Natal, em outubro deste ano. Representantes pelos SUAS foram escolhidos Cátia Silene Medeiros Araújo e César Santana. Como representante do governo municipal, foram definidos os nomes de Gabriela Batista e Nelson Pereira Batista. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olha só que interessante o cenário lá em Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Por um lado, sabe, uma injeção de grana, quase R$ 1.200.000 na economia agora em junho. Nossa. Pagamento dos servidores, né? Ativos, inativos, pensionistas, um respiro para o comércio bem na época das festas juninas. Sim, um alívio pontual, importante. Mas, ao mesmo tempo, a cidade, ela parou para discutir uma coisa bem séria. O futuro da assistência social. Teve a 11ª Conferência Municipal. Exato, e é esse contraste que a gente precisa olhar mais de perto. Porque o que está acontecendo lá em Serra Negra, com essa conferência debatendo os 20 anos do SUAS... O Sistema Único de Assistência Social. Isso reflete, assim, desafios que muitos municípios pequenos e médios enfrentam no Brasil todo, né? Certo. Então, a nossa missão aqui é justamente mergulhar nessa dualidade. O dinheiro que está circulando agora, pontualmente, e a briga, a luta por sustentabilidade de um serviço que é essencial. Legal. Então, vamos começar por essa conferência. O tema foi os 20 anos do SUAS. Construção, Proteção Social e Resistência. Nome forte. Bem forte e necessário, né? E tinha gente de todo lado, pelo que vi. Conselho Tutelar, Prefeitura, Câmara, o pessoal do CRAS. Que é a porta de entrada, né? O Centro de Referência de Assistência Social. Isso. Tinha grupo de idosos, atividade e sociedade civil organizada. Pareceu um encontro bem representativo. Qual que era o grande objetivo ali, hein? Olha, segundo o Danilo Bezerra, que é assessor técnico do SUAS lá no município, a ideia principal era fazer um balanço mesmo. Sabe, olhar para trás essas 2 décadas, ver o que deu certo, o que não deu. Os prós e contras. Exatamente, em nível municipal, estadual, nacional. E, principalmente, sabe, traçar caminhos para o futuro, com responsabilidade. Ele usou uma expressão boa, um momento para a população ter voz ativa. Voz ativa. E parece que essa voz ativa tocou num ponto bem sensível, né? A questão do financiamento. Do dinheiro. Precisamente. Acho que foi o ponto nevrálgico da discussão. O subfinanciamento, que é crônico, né, do SUAS, os números que o Danilo Bezerra apresentou são, assim, bem impactantes. Quais foram? Ele estima que, para manter a política de assistência social funcionando lá no município, o custo mensal fica entre R$180.000 e R$200.000. Uau! 180, R$200.000 por mês? Caramba, e quanto disso vem de fora? Digo, do governo federal, estadual? Então, aí é que a coisa complica muito. Do governo federal, o repasse mensal não chega a R$40.000. 40.000 de 200. Isso é... Menos de 20% do custo total. É muito pouco. Nossa. E do Estado? Pior ainda. A palavra que usaram foi irrisório. Menos de R$2.000 por mês. 2.000? Não, peraí. É muito pouco mesmo. Pois é. E isso levou Bezerra a fazer uma crítica direta ao tal do Pacto Federativo. O famoso Pacto Federativo. Explica um pouco melhor essa crítica no contexto de Serra Negra. Qual o ponto central? A crítica é clássica, mas sempre atual.
a distribuição desigual de responsabilidades e principalmente de recursos. Quer dizer, a União arrecada a maior parte dos impostos, a maior fatia do bolo, né? Sim. Mas a execução, a manutenção, o custo de um monte de políticas públicas, como o SUAS, acaba ficando nas costas dos municípios. E os municípios têm uma capacidade de arrecadar muito, muito menor. Fica um desequilíbrio total, né? Quem arrecada mais não é quem gasta mais na ponta. Exatamente. Fica essa conta que não fecha para a prefeitura, quem tem a receita não tem a despesa direta e quem tem a despesa não tem a receita suficiente. Entendi. E aí, como é que o serviço sobrevive na prática? Com essa conta que não fecha, o município tem que fazer o quê? Mágica? É quase isso. Exige o que o próprio Danilo Bezerra chamou de muito jogo de cintura. Sabe, a gestão municipal vive tendo que escolher prioridades, decidir qual incêndio apagar primeiro. É uma gestão de crise constante. Imagino. Uma pressão enorme. E isso leva a uma dependência muito grande das tais emendas parlamentares. Ah, as emendas? Aquelas verbas que deputados e senadores indicam no orçamento, né? Exato. E aí o prefeito tem que ficar indo para Brasília negociando? Justamente. Elas acabam virando uma fonte essencial de recursos extras, porque o dinheiro que deveria vir de forma regular, os recursos ordinários que a gente chama, simplesmente não dá conta. Não é suficiente para manter a política funcionando como deveria. É uma busca constante por completar o orçamento, então. Isso, é uma busca para tapar buraco, na verdade. O que mostra claramente uma fragilidade na estrutura toda, né? E aí, por isso, a importância que eles deram à participação das pessoas nessas discussões, como foi o pedido lá na conferência. Faz todo sentido. Sem dúvida, o apelo do Danilo Bezerra foi forte nesse sentido, para que as pessoas participem mesmo, sabe? Mesmo quem pensa, mas eu não sei de nada disso. Porque quando a gente ouve, debate, a gente começa a entender como essas decisões lá de cima afetam ao nosso dia a dia aqui embaixo. Sim, a participação fortalece, né? Fortalece a cobrança, a busca por soluções mais justas e a conferência deu um passo prático importante nisso também. É mesmo. O que foi? Elegeram representantes, algo assim? Isso, foram eleitos 4 delegados para representar Serra Negra do Norte na conferência estadual, que vai ser em Natal, lá em outubro. Ah, legal. Quem foram? Foram 2 representando os usuários do SUAS, a Kátia Silene Medeiros Araújo e o César Santana, e 2 representando o governo municipal, a Gabriela Batista e o Nelson Pereira Batista. Entendi. Representação dos 2 lados. Exato. E a ênfase foi clara, precisam ser delegados aguerridos, sabe? Que cheguem lá na esfera estadual para defender mesmo as necessidades do município. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso, temos essa imagem de Serra Negra do Norte. Por um lado, esse impulso econômico agora com os salários, ótimo para o momento, para o comércio local. Mas, por outro lado, essa conferência do SUAS revela uma luta que é diária, né? E é estrutural. Uma luta pela sobrevivência financeira de um serviço social que é vital para muita gente. Uma realidade de ter que ter jogo de cintura o tempo todo. Exatamente. E isso nos leva, acho, a uma reflexão final importante, que vai além só de Serra Negra do Norte, né? É uma questão mais ampla. Qual seria? O que essa dependência constante de soluções que são, na verdade, paliativas, como as emendas parlamentares, esse improviso contínuo, esse jogo de cintura, o que isso tudo revela sobre a solidez, sobre a equidade do financiamento de políticas essenciais como SUAS no Brasil? Sabe, quão sustentável de verdade pode ser um sistema de proteção social que opera sobre essa pressão financeira enorme, contínua, justamente ali na ponta onde as pessoas mais precisam desse serviço? Fica essa pergunta, né? Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.